Vamos para mais um podcast hoje com o Vinícius da Total Marcas. Ele que é especialista, uma das maiores referências, Mendonça, aqui em propriedade intelectual, marcas. E esse que é um tema, gente, que é extremamente importante todo mundo ter de entendimento, quem é empreendedor, quem tem um negócio, quem é franqueadora, quem vai atuar de forma independente. Franqueado também, entendendo, né, um pouco mais sobre esse assunto que é básico. E a gente vai aqui do básico e a gente vai entrar em outras áreas também, porque não é só registrar a marca. Vinícius, obrigado. Oi, meu demais, viu? Eu que agradeço demais o convite. E é interessante que você já é nosso cliente há muitos anos, né? A gente já deveria ter feito isso aqui antes, hein? Eu falo assim... Nacional mais... e internacionalmente você é cliente nosso. Internacionalmente, as marcas, por exemplo, Tratar de Madrid, Europa, que a gente tem Aqua Zero, tudo, perfeito, né, Total Marcas. Perfeito. Obrigado, viu, cara? Uma honra. Você vai dar uma aula aqui, né? Porque você é o cara que... Ô Mendonça, quando tem uma reunião com o Vinícius é sempre uma aula, né? E a gente precisa de uma aula para entender mais sobre esse assunto que é fundamental todo mundo ter de conhecimento. Eu sou um entusiasta da educação igual você, né? Hoje você se lançou nas redes sociais já há algum tempo aí e levando educação. Então a gente fomenta a educação. Obviamente que a gente está aqui pelos negócios, pelo business, mas levar a educação principalmente temas igual franquia, igual propriedade intelectual, igual marcas e patentes, que não são temas que você vê corriqueiramente no dia a dia. Então acho que isso é um grande diferencial e estamos aqui para falar muita coisa interessante. Show de bola. Ó, antes, Vinícius, eu vou falar sobre o Sultz, que é um patrocinador nosso aqui do podcast. O Sultz, muitos me acompanham aqui, são franqueadoras, né? E eu falo que o grande desafio como franqueador é dar um suporte melhor para o franqueado lá na ponta. E a gente precisa de parcerias, né, que nos dê esse apoio, como a Total Marcas nos dá apoio aqui nas nossas redes de franquias. Perfeito. E aí eles têm um sistema, cara, que é um sistema bem robusto, sabe? CRM, chamado, marketing, você consegue fazer toda a gestão usando uma única ferramenta para dar um suporte melhor lá para o franqueado. Então, quem é franqueadora me acompanha aqui, tem que usar. Eu uso já há muitos anos nas minhas redes de franquias. Inclusive, Mendonça, o Rodrigo lá, o dono, criou uma condição especial, você acredita? Eu fico aqui brigando, sabe? Ó, eu já consegui aqui também na Total Marcas, para quem está me acompanhando. Sim, eu fico buscando sempre condições diferenciadas para quem nos acompanha. E lá eles vão dar uma condição de 50% de desconto na taxa de implantação. Então aí, ó. Depois o povo tem que lembrar de mim, né, velho? Manda um presentinho para mim por tudo que eu faço por vocês. O link está na descrição aqui do vídeo. Ô, Vinícius, bora falar um pouquinho sobre esse assunto, mas primeiro vamos no básico. No básico. Mas antes de falar o básico, Total Marcas, né? Uma das maiores depositantes de marcas no Brasil. Fala um pouquinho sobre o trabalho da Total, quanto tempo de mercado para a gente conhecer. Perfeito. Eu já tenho 22 anos aí de experiência na propriedade intelectual, né? Então, se hoje ainda é um tema um pouquinho desconhecido, imagina há 22 anos atrás, né? A Total já tem basicamente aí mais ou menos uns quase 20 anos, né? Hoje a gente tem muito orgulho, hoje a gente é a sexta maior depositante de marcas do Brasil. Já vem, assim, angariando sétimo em 2022, 2023 agora foi a sexta. Mas eu acho que o mais importante é que não é estar em primeiro lugar, segundo, terceiro, mas é prestar um serviço muito bem feito, né? A Total começou como um escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual. Só trabalhamos com propriedade intelectual, o que é mais vulgarmente conhecido como marcas e patentes, né? A gente está mudando alguns conceitos, né? Vamos até falar isso com relação à franquia. Hoje a sede, né, é em Belo Horizonte e a gente está espalhado para algumas partes do Brasil, né? Santa Catarina, Goiás, São Paulo. E a gente faz um trabalho internacional muito legal também, não só exportando propriedade intelectual de empresas brasileiras que querem investir em alguma parte do mundo, mas também importando propriedade intelectual de empresas estrangeiras que querem proteger as suas marcas, patentes aqui no Brasil. Legal. Hoje, talvez o grande diferencial da Total é não se entender somente como um escritório. Na verdade, temos um escritório de advocacia lá dentro, mas se entender como um hub de inovações em ativos intangíveis, né? Então, hoje a gente trabalha ali com a parte de valuation, a parte de patrimônios intangíveis, quer saber o valor da sua marca, por exemplo, né? A gente trabalha também com soluções de contratos, né? De NDAs, né? De confidencialidade, de sigilo. Trabalhamos também, sobretudo, ali com a parte de inovação e tecnologia,
igual, por exemplo, a questão do registro do software, que hoje é uma menina dos olhos da propriedade intelectual. Então, fomentando tudo isso, mas o ineditismo que talvez seja de levar a educação para as empresas, né? Eu costumo falar que existe uma teoria, não da conspiração, mas uma constatação de que a propriedade intelectual não seja desenvolvida aqui no Brasil. Por quê? Porque eu acho que esse ensino tinha que vir na cadeira de graduação. E não é só para mim, que sou um cara do direito, por exemplo, mas para a área, por exemplo, de tecnologia, para a área de administração, comunicação, marketing, né? Então, e por que essa teoria que eu falo? Porque eles querem que a gente desenvolva, que a gente consuma cada vez marcas internacionais, franquias internacionais, não é? Então a gente vem levar a educação e desmistificar um pouco que a propriedade intelectual não pode ser implementada de forma mais ativa no Brasil. Então esse que é o nosso grande legado. Sim. Então, na verdade, assim, são várias áreas, né? Então, assim, dentro do mesmo negócio, várias soluções para dar tranquilidade lá na ponta para o cliente. Perfeito. E um ativo que talvez seja o principal ativo de um negócio, né? Sem dúvida. Ô Henrique, assim, eu acho que é legal a gente conceituar o que é propriedade intelectual, né? Mas, sobretudo, propriedade intelectual é aquela propriedade que advém do intelecto, que a gente chama que é a propriedade intangível, né? Que não é poupável. Igual essa mesa, por exemplo, esses microfones são propriedades aqui, né, do Henrique Moll, do Encontro Sua Franquia, etc. Mas os maiores patrimônios são que a gente não pega. E por que chama propriedade intelectual? Que é a propriedade que advém do intelecto. Até ontem, quem poderia produzir propriedade intelectual são somente seres humanos, de uma forma geral. Então, ainda a inteligência artificial, que são temas muito em voga, muito vanguardistas, ainda não se pode proteger uma invenção, por exemplo, que vem de um robô. Sim. Então, só quem vem da atividade inventiva humana, tá? E aí a gente tem uma diferença no gênero, né? Que derivam ali em duas espécies, propriedade intelectual, propriedade intangível, mas que deriva basicamente em direitos autorais e propriedade industrial. E qual que é a diferença básica entre eles, né? Porque quando você fala, eu registrei a minha marca no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e não intelectual. Por quê, né? Porque eu costumo falar que a diferença entre o direito autoral e a propriedade industrial é o lucro versus a beleza. Como assim, lucro versus a beleza, né? O lucro, porque tudo que eu a priori visualiza a questão pecuniária, financeira ou econômica é a propriedade industrial. Exemplo, uma marca, você vai ter exclusividade, você pode licenciar, usar, gozar, fruir, dispor, vender, licenciar. Uma patente é a mesma coisa, você vai ter durante um belo tempo, são 15 ou 20 anos, uma exclusividade daquela tecnologia. Um design, por exemplo, de um relógio, de um óculos, é a mesma coisa. Isso também eu consigo registrar. Sim, aí você consegue registrar tudo no INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Já o direito autoral, que é regida baseado numa lei, né, 9.610/98, que é a lei dos direitos autorais, é tudo que você não é intangível, mas que você não visualize a priori o lucro. Por isso que eu falo que é beleza. Então, exemplo, uma música, um livro, uma tese de mestrado ou doutorado. Então, vai ser sempre uma questão científica, literária, uma questão, um livro, por exemplo, um romance, né? Então, se eu vou ganhar dinheiro com aquilo, vai ser a posteriori. Mas, primeiro, o intelecto humano pensou em uma questão que não fosse ganhar dinheiro. Apesar de que hoje existem, por exemplo, muitas músicas comerciais, etc. Então, a diferença básica que a gente não pode nunca confundir é isso, né? Então, quando a gente fala plágio, só tem plágio, por exemplo, de direito autoral. Quando eu falo assim, eu vou patentear minha marca, isso é uma expressão errônea. Né? O INPI, por exemplo, é cheio de casinhas. Você tem a marca, você tem a patente, tem desenho industrial. Então, você registro de marca, né? Registro de patente. São coisas diferentes. Legal. E quando a gente pensa, por exemplo, a gente vai entrar nesse universo aqui de franquias, porque franquia, a gente tem como um dos principais pilares, marca, né? Até porque a gente dá direito, né, de um terceiro, né, de utilizar aquela marca. Perfeito. Mas hoje, quando a gente fala, por exemplo, de um negócio, independente seja franquia ou não, muitas das vezes as pessoas acham que ela monta um nome, ABC,
né? E ela simplesmente acha que abrindo um CNPJ, o CNPJ é uma segurança daquele nome, né? E fala um pouquinho até do básico, porque a gente fala, registrar a marca de um negócio é algo básico e que precisa ser feito até antes de escolher o nome, né? Para a gente entender se tem viabilidade, não, e depois fazer em conjunto com a abertura da empresa, né? Perfeito. Henrique, olha só que legal. A lei da franquia, o caput, que a gente chama, que é uma expressão em latim para falar a cabeça da lei, que é a parte mais importante da lei de franquia, na 8955/94, era o licenciamento de uso de marcas e patentes. Tá. Você vê que a lei de 94, ela já colocou uma expressão errônea, que ela foi ser consertada agora na lei 13.966 de 2019, que é o licenciamento de marcas ou outras propriedades intelectuais. Na verdade, a lei de 94 já deveria estar o licenciamento de uso de propriedade intelectual. Então, os conceitos, você vê que o próprio legislador ele colocou o conceito errado. Cultura, mais uma vez. E não existe franquia sem propriedade intelectual. Você vê a importância de estar na cabeça da lei, que é o licenciamento de marca, licenciamento de patentes, licenciamento de outras propriedades intelectuais, igual direitos autorais, igual, por exemplo, design, transferência de tecnologia, né? Então, assim, é o básico. Não existe franquia sem propriedade intelectual. E aí você falou uma coisa muito interessante. Pelo fato de ter um desconhecimento, quando uma pessoa tem aquele plim e quer montar um negócio, quero montar um negócio. Depois pode ser uma franquia, pode ser um licenciamento de uso de marca, mas ela vai montar um negócio. O primeiro passo ela é registrar a marca. Sim. Não é nem abrir o CNPJ, é que ela faça no nome de pessoa física dela e depois transfere. Até porque ela pode fazer em nome de pessoa física, sem dúvida. Eu acho que muita dúvida as pessoas têm não, eu preciso abrir empresa, porque aí eu vou ter o CNPJ. Não, faz pessoa física, depois você consegue fazer até transferência de titularidade. O primeiro passo é fazer uma consulta de viabilidade com um profissional, ele vai fazer essa consulta no INPI, tá? E aí, estando viável, ele deposita no nome dele e depois procura um contador. Tá. Isso não acontece aqui, infelizmente. Isso a pessoa vai ter o PLIN, vai procurar um contador, vai procurar um advogado, vai procurar um design, vai depositar, vai fazer o arquivamento dos atos constitutivos, que é o nome empresarial. Repito, nome empresarial não tem a ver com marca. Nome empresarial é diferente de marca. Aliás, o nome empresarial vai proteger somente a razão social ali da empresa, né? A marca, quando ela vai exposta no mercado, ela tem que ser registrada no INPI. E olha só que interessante, as juntas comerciais são distintas de cada estado. Então, pode ter uma XYZ sapataria limitada e uma XYZ sapataria limitada em São Paulo e a outra em Minas Gerais. Mas quem pode utilizar a marca XYZ para sapataria? Quem registra no INPI. Tá. Né? Então, isso é importante. Então, antes mesmo de você pensar em montar um negócio, olha se a marca está registrada. Por quê? A marca é o maior patrimônio da empresa. Hoje tem uma palavra mágica no mercado que é valuation, né? Sim. A gente tem mania de dar nome inglês a tudo, né? Mas eu adoro essa palavra valuation, por quê? Valuation independente de você ser uma indústria, um comércio, uma prestadora de serviço, o que vale mais é o seu intangível do que o tangível. E esse conceito, principalmente agora aqui no Brasil, de 5, 6 anos para cá, e acelerado muito com a pandemia, que todo mundo passou a ter o conceito de valuation, ele vem muito abraçar essa questão da propriedade intelectual. Então, houve nos últimos anos uma corrida pela propriedade intelectual. Porque o simples fato de você ter uma empresa, isso não te protege em nada. O que vai te proteger, sim, é um registro, um certificado de registro de marca, expedido pelo INPI, né? E aí você não existe você ter a possibilidade de você franquear o seu negócio, por mais interessante que ele seja, se você não tiver a marca registrada ou em processo de registro. Então vamos lá, para quem quer começar um negócio. E aí, franquia é uma consequência. Então, só para entender, você tem lá 3 nomes. Cara, antes de abrir o CNPJ, consultar Total Marcas, ver viabilidade, esse nome esquece, não tem como, esse outro esquece. Sobrou esse, ou você tem outras alternativas ou só vai ser esse. Perfeito. Verificou a viabilidade, beleza, dá entrada no processo e, em paralelo, faz a abertura da empresa. Perfeito. Show. Aí, vamos entender uma coisa. As pessoas também confundem muito até porque o processo de registro ele demanda tempo, né? Mas nessa análise que a Total fez de viabilidade,
você já tem um entendimento que aquela marca ela é registrável. É Perfeito, isso? exatamente. Tá. Que a gente chama de expectativa de direito. O que é muito importante a gente entender, né? Eu gosto muito de uma frase do Felipe Melo, né? Que é o nosso diretor, que ele fala o seguinte: o primeiro passo para você ganhar um jogo é conhecer suas regras. Sim. Então, as regras têm que ser ensinadas, Tá. né? Então, qual que é a regra? Existe uma classificação. E essa classificação é como se fosse um QNAI da junta comercial. Só que é uma classificação internacional. Por que a classificação internacional? O INPI, que é um órgão brasileiro que funciona muito bem, ali dentro você tem mestrado, doutorado, é bem diferenciado porque ele bate chancela para a OMPI, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, que é uma das 16 cadeiras da ONU, da Organização das Nações Unidas. A sede fica em Genebra, na Suíça, e a autarquia ela foi criada em 1970, no mesmo ano que foi criado o NPI. Então, funciona muito bem. Existe uma regulamentação, uma fiscalização internacional. Então, o INPI é um órgão de extrema relevância, até do ponto de vista mundial. Então, ele tem uma classificação, como se fosse um QNAI, junta comercial, chamada classificação de NICE, ou classificação internacional. São 45 classes. Da classe 1 a 34 são produtos / indústria, 35 a 45 são serviços / comércio. Tá. Então, exemplo, o Lava Jato, da Aqua Zero, ele está registrado aqui no Brasil na 37. Lá nos Estados Unidos, que você tem um registro, é na 37. É a mesma classe? É a mesma mundialmente classe. falando? Mundialmente falando. É muito interessante esse jogo, né? Uhum. Então, o primeiro ponto, quando a gente vai fazer uma consulta de viabilidade marcária, é entender em qual setor mercadológico que a empresa vai estar. Tá. Porque eu vou fazer a consulta dentro desse setor mercadológico. Tá. Então, igual eu te falei, 45 classes, da 1 a 34 são produtos / indústria, 35 a 45 são serviços / comércio. Então, eu gosto sempre de dar esse exemplo, a marca Continental. Você tem material de construção, você tem geladeiras, tem pneus, tem cigarro. Ok. Elas podem conviver pacificamente no mercado? Sim, porque são ramos mercadológicos diferenciados. Eu vou falar da própria Total. A Total está ali no serviço jurídico, serviço de propriedade intelectual, mas pode ter uma Total linhas aéreas, uma Total hortifruti, uma Total tintas. Ok. Né? Então, por quê? Porque cada uma vai estar numa classe, mas o principal astro da propriedade intelectual, o principal personagem, é o consumidor. Se ele de alguma forma não for induzido a erro, essas marcas podem conviver pacificamente no mercado. E quais são as exceções para essas regras? As marcas notórias e marcas de alto renome. Tá. Então, exemplo, vamos falar da McDonald's, que é uma Ok. franquia, né, uma das maiores Sim. do mundo. Ela é uma marca notória em todos os países que fazem parte das convenções internacionais da OMPI. Então, nos 127 países, eu não posso, por exemplo, registrar uma McDonald's de padaria. Mesmo que seja em outro segmento? Mesmo que seja outro segmento. Tá. E ela tem, nacionalmente, o alto renome, que ela goza de proteção em todas essas classes. Tá. Então, é só de curiosidade. Vamos pegar aqui, talvez um dos maiores concorrentes da McDonald's, que é a Burger King. A Burger King já não tem esse alto renome ou notoriedade da marca Burger King. Tanto que em outros países ela chama outro nome, que é Hungry Jack's, por exemplo. Ok. Né? Então, entender esse jogo é muito importante. Então, quando tem muitos business plans que são feitos, né? Que são planos de negócio, obviamente, que fala assim, cara, eu vou abrir o meu negócio, daqui a 2 anos minha intenção é franquear. Ok. Se não der certo a franquia, eu mato esse negócio, o que está tudo bem, tá? Então, antes mesmo, a pessoa já tem que entender esse jogo. Tá. Porque se ela é, por exemplo, um restaurante, uma pizzaria, ela não pode só proteger na classe 43, que é a classe de bares, restaurantes, lanchonetes. Ela tem que registrar também na classe de franquia. E ela que é já faz esse 35. processo lá atrás. Lá atrás. Eu falo assim, nesse processo de consultoria do teu time junto com o empreendedor, entender... Entender isso? muitas vezes assim, cara, você quer lá na frente tornar uma franquia, ou muitas vezes você quer licenciar produtos que você vai vender, e aí lá atrás você já faz toda essa defesa, vamos dizer, para já deixar o solo fértil para na hora que ele quiser plantar, Perfeito. já está protegido. Só para você ter uma ideia, a gente trabalha muito com clube de futebol. Todo clube de futebol, ele está franqueando sempre alguma coisa. Exemplo, o Cruzeiro é nosso cliente já há muitos anos. Agora ele está franqueando. Antigamente ele trabalhava com licenciamento de uso de marca. Ele contratou uma empresa ali para fazer a parte de gestão de franquia dela e aí ela está franqueando. Só que o Cruzeiro Esporte Clube, que está na classe 41, que é time de futebol, time de vôlei, etc e tal, ele tem que estar também registrado na 35, que é o licenciamento de uso de marca ou franquia.
Por mais louco que possa parecer, se ele não proteger na classe de franquia e uma outra empresa que chamar Cruzeiro, por exemplo, que seja uma franqueada, ela não pode franquear. A lei é muito cruel nesse ponto. Né? Mesmo que seja uma marca reconhecida. Mesmo que seja uma marca reconhecida. Se ela não tiver no hall de marca que a gente chama de nacionalmente conhecida, que é o alto renome, exemplo, Bradesco, Itaú, o Cruzeiro, por exemplo, não é uma marca de alto renome. Né? Mas nem aqui, acho que em Minas eles estão com o nome, né? Ah, não, então sim. Volta. Não vou falar sobre isso. Eu gosto de falar também que a Arena MRV também é cliente nosso, tá? A gente tem vários clubes de futebol que são clientes nossos. Não vou entrar nesse jogo aqui. Exatamente. Mas, assim, é interessante porque, exemplo, o Flamengo é uma marca de alto renome. Ah, tá. Se não me engano, o Flamengo é a única marca de time de futebol de alto renome no Brasil. São 100 e poucas marcas de alto renome, né? 86, 85 são estrangeiras. Então você vê, né? São mais ou menos 120 marcas de alto renome no Brasil. E vamos colocar aí que, sei lá, 70% são marcas estrangeiras. Então, mais uma vez, aquilo que eu sempre bato: cultura, levar a educação. O que a gente está trocando aqui hoje é muito importante. Que a pessoa pensa assim, cara, quero abrir uma franquia, mas a base disso tudo é a propriedade intelectual. Eu falo que não se constrói um castelo com base de areia. A base é a parte legal, é a base de propriedade intelectual. Então, entender muito bem esse jogo é importante. Legal. Então, entendemos aqui que é básico. Não é, assim, não tem nada de avançado dentro de um negócio a questão de registro de marca. Sim. E aí, entrando um pouquinho no universo de franquias. Tá. Quando a gente fala, né, modelo de franquia, a gente está falando do direito de um terceiro de utilizar aquela marca. Mas, acho que essa é uma dúvida, e eu vou trazer uma dúvida que eu recebo bastante. Muitas das vezes a gente tem um negócio que ele começou, tem pouco tempo, e ele decide expandir através de franquias. Só que aquela marca que ele tem ainda não está registrada. E isso não é um empecilho para ele começar a franquear o negócio dele. Explica um pouquinho mais sobre isso, porque isso aqui tem muita dúvida, né, que as pessoas me perguntam. Excelente pergunta e assim, realmente existe uma dicotomia nesse conhecimento. O que é uma marca registrada, o que é uma marca em processo. Quando a gente deposita uma marca no INPI, a gente já começa a ter uma expectativa de direito. A gente já pode usar, gozar, fruir, dispor, vender, licenciar, franquear. A gente tem todos os direitos. A partir do momento que depositou ela. Você vai estar na figura, né, do depositante. Ok. Quando o INPI faz a análise do processo, mais ou menos em torno de 10 a 14 meses, e ele te dá o registro da marca, você passa a estar na figura de titular. Aí aquelas expectativas de direito se tornam realidade, tá? Então, assim, o cenário ideal é você ser um titular. Muitas e muitas franquias, por incrível que pareça, às vezes depositam a marca e a marca é indeferida pelo próprio INPI. Sim. Você vai fazer ali um recurso contra o indeferimento, esse recurso vai demandar mais ali 12 meses a 13 meses, e aí, às vezes, a marca ela é arquivada. Então, tem muitas empresas, por exemplo, muitas franqueadoras, que elas fazem uma ação de nulidade, que aí é uma ação contra o próprio INPI, e enquanto essa ação está tramitando, para discutir aquela decisão administrativa do INPI, ela pode também utilizar como marca, tá? Como franquia. A Lei 9279/96, né, saindo um pouco do juridiquês, mas a LPI, né, a Lei da Propriedade Industrial, ela dá uma novidade no seu artigo 130, que é a possibilidade dessa expectativa de direito. O cenário ideal, qual que é, Henrique? Depositar antes mesmo de fazer a franquia, fazer as COFs, manuais, etc. e tal. E ali sim, quando tiver registrada e você ter o ok do INPI, você poder vender. Um processo que dura ali em torno de um ano e meio. Esse é o cenário ideal. Imagina só, você faz algo, abre uma empresa, e aí você já tem uma atração rápida de franquia, sei lá, em 6 meses, né? E aí procura lá o encontro de sua franquia. Vamos franquear. Como é que tá o depósito da marca? O depósito da marca tá legal, mas já tem o registro? Não. E aí a gente tem um problema no INPI,
que é um ofício do INPI, falando que a gente está colidindo com outra marca, que seja uma marca idêntica ou foneticamente parecida, e aí vai fazer um recurso. Você sempre vai ficar com aquele asterisco, aquela interrogação. Poxa, será que aquela minha marca é registrada? Porque se a gente perder todas as instâncias administrativas e até mesmo as judiciais, né, na esfera federal, aí a gente volta para estaca zero. Sim. É como se a franquia não existisse. Aquela questão do Sim. castelo com a base de areia. Vai morrer. Então, existe uma temerosidade, mas o grande lance para a gente fechar qualquer tipo de lacuna é fazer uma pesquisa bem feita, fazer uma assessoria como empresa que seja uma empresa séria, que vai estar utilizando ali do seu maior patrimônio, né? Então, isso é muito importante. Não, eu falo que, assim, eu acho que isso é o básico, sabe? Porque, assim, eu vejo muitos negócios, né, que tem pouco tempo, a marca ainda não está registrada, mas ele quer franquear e não tem nenhum impedimento quanto a isso. É só importante nos instrumentos jurídicos lá, COF, contrato, né, informar, né, o número, né, junto ao INPI e o status junto ao INPI. Mas essa consultoria no início ela é fundamental. Sem dúvida. Até porque acredito que vocês consigam até dar um entendimento, né? Ó, essa marca aqui pode ser que não seja registrável porque tem essa e essa outra empresa que pode bater, ou não, que lá na frente, vamos dizer, o cenário está muito positivo, né? Perfeito. Então é um ambiente meio que controlável. Só para você ter uma ideia, a gente tem um cliente nosso que ele é uma franquia bem conhecida e ele queria colocar o nome da mesma franquia fazendo uma tradução meio literária em espanhol para alguns países da América do Sul. Okay. Ele estava no processo de internacionalização. Estava no processo de internacionalização. Só que aí é o mais importante, é o feedback com o escritório de propriedade intelectual para a gente entender esse apetite comercial do cliente. Não pode ser igual aconteceu especificamente com esse cliente de, vou ligar lá para a Total e falar que agora eu estou com um trabalho de expansão. Não, o trabalho já tinha sido iniciado, eles estavam dando o start e eles falaram, agora é só registrar a marca nos países. E não, quando a gente foi pesquisar essa marca nos países com essa tradução, já tinha feito o registro, possivelmente, o que a gente entendeu, alguém com alguma informação privilegiada correu e fez o registro. Então, ou seja, nós tivemos que gastar tempo, dinheiro, dor de cabeça para entrar com ação judicial em mais ou menos 5 países aqui da América do Sul, porque essa pessoa já tinha tido essas informações e tinham protegido. Então, você vê, questão de sigilo, questão de ter um feedback muito bem alinhado com o escritório de advocacia especializado em propriedade intelectual que vai te atender nessa questão do registro internacional, né? Porque se eu não entender o seu apetite, como é que eu vou saber que um belo dia você quer ir para, sei lá, para a União Europeia, para Portugal, para a França, para a Espanha? Então, esse feedback com o escritório tem que ser muito bacana. E aí é interessante a gente trazer aqui para esse nosso mundo aqui, né, da franquia. Geralmente, você passa ali por contadores, passa por uma empresa que vai fazer todo o processo de formatação de franquia, e a maioria das empresas, o que não é o seu caso, né, à toa que a gente tem essa parceria, né, não vai olhar isso. Vai falar assim, pede para o seu advogado lá de propriedade intelectual me mandar. Não vai olhar isso, não vai ter essa visão mais ampla. Eu já te falei, né? Eu sou seu fã porque eu acho que você faz uma convergência aqui de soluções para o cliente. Você está levando a educação de propriedade intelectual, né? De franquia. Então, assim, às vezes, eu sou um franqueado. Eu não preciso preocupar com isso, não. Quem tem que preocupar com isso é a franqueadora. Não, cara. Você já ligou para a franqueadora e viu como é que está o registro de marca? Porque se tiver um problema do registro de marca, por exemplo, vai bater ali no você. Entendeu? Então, assim, esse entendimento, essa educação, ela é extremamente importante, extremamente relevante. Cara, ela é extremamente importante. E vamos aproveitar esse gancho, assim, a gente tinha conversado antes aqui do podcast, porque assim, eu tenho levantado essa bandeira desse cuidado que as empresas precisam ter com relação a esse ativo, né, sendo um dos principais ativos do negócio. E a gente combinou um negócio, posso falar aqui? Claro. É o seguinte, manda ver. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse podcast. Se você quiser entender um pouco mais como está o teu cenário, fazendo um diagnóstico, tá?
a Total Marcas vai fazer esse diagnóstico de forma gratuita. Gratuita. Gratuita mesmo? Tem que entrar pelo link, né? Show. Falar aqui que foi indicado aqui pelo Henrique Moll. É gratuito mesmo. É só entrar nesse link que tá aqui. Totalmente Show. gratuito. E se ela contratar o serviço, ainda vai dar um desconto. Exatamente. É isso mesmo, né? 15% de desconto. Não volta atrás não, né? Não, 15% de desconto na nossa tabela, né? A gente tem um contrato muito clean. A gente não cobra por ato. Tá. Né? Então, assim, oposição, manifestação, isso está tudo incluso nos nossos atos. Então, a gente tem um valor inicial, depois um valor de recorrência anual, né? Então, parceria. Legal, parceria. Então aproveita, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. E fala uma coisa, quando a gente pensa, por exemplo, um modelo de franquia, Tá. marca básico, beleza? Mas o que uma rede poderia registrar além dessa marca? Perfeito. Na verdade, eu costumo falar que a franquia é uma obra-prima da propriedade intelectual. Porque ali dentro, não só a marca, como bem básico, mas você pode franquear uma série de outras situações. Né? Então, quando você vai entrar, por exemplo, num estabelecimento, que for um estabelecimento de alimentação, todo aquele know-how ali, todo aquele layout, nós vamos falar de know-how daqui a pouquinho, todo aquele layout ele pode ser registrado. Igual, por exemplo, quando você entra dentro de um Subway, tá? Então, quando você entra, por exemplo, dentro de uma franquia de pizza, então você pode registrar, através do CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, aquele desenho industrial ali, que a gente chama de trade dress, que é como se fosse uma tradução para o registro da embalagem, tá? Daquele local. Então, isso também é registrável. Tá? Então, isso é um primeiro ponto. O segundo ponto, por exemplo, que a gente tem que entender qual que é o apetite de propriedade intelectual. Então, a gente estava falando, eu tenho uma hamburgueria, vou fazer uma franquia de hambúrguer, tá tudo certo. Mas eu quero vender uma cerveja ali com a marca da hamburgueria, o que é muito legal, muito interessante. Então, eu preciso ter uma fábrica de cerveja? Não, eu posso fazer isso via white label, que é o famoso marca própria. Então, eu consigo visualizar, tendo uma inteligência de propriedade intelectual, outras situações que eu posso ter ali no meu hall, ali, de meu mix de produtos, e que possam ser registrados, que isso vai trazer valuation para a franquia e, ao mesmo tempo, vai me dar um suporte para vender mais para o meu franqueado, né? Obviamente, o meu franqueado vender mais. Né? Então, isso é uma série de situações. A gente tem um case bem legal no escritório, de uma franquia, que é de picolé, sorvete, etc e tal, que ela percebeu que ela começou, de açaí, mas também vende, né, picolé, sorvete, açaí, etc. Ela começou a perceber que ela podia vender, por exemplo, uma paçoquinha de açaí. Né? E aí essa paçoquinha de açaí, ela viu que estava saindo muito bem, porque é uma paçoquinha fitness, elas têm uma pegada mais low carb, etc e tal, e aí eles viram nisso um negócio maravilhoso. Mas a gente tem que registrar a marca, né? Aquele produto também precisa de um... Aquele produto, por exemplo, que era feito um white label com uma outra empresa, que não fornecia o açaí, mas que era vendido com uma outra empresa, a gente fez o quê? Um acordo de confidencialidade, que ele só poderia produzir a paçoquinha com açaí, com aquela formulação, com aquele segredo industrial registrado para determinada empresa. Então, ela viu naquilo uma possibilidade. Você faz esse processo junto com o parceiro? Tudo. Total. Legal. Eu entendo o parceiro, entendo o apetite dele, e aí a gente trabalha muito com os contratos de propriedade intelectual relacionados a NDA, que são os acordos de confidencialidade, segredo industrial, que é muito importante. Então, exemplo, os outros franqueados, eles não tinham acesso a essa fórmula. Então, aquela fórmula, ela não foi patenteada, porque às vezes a gente não consegue fazer patente de receita, mas a gente fez um segredo industrial, como se fosse a fórmula da Coca-Cola. Se aquela indústria, ela jamais poderia vender para um concorrente, que quer que seja. Exatamente. Então, com a paçoquinha de açaí, ela visualizou outros produtos que não era o produto principal, que era a venda de sorvete, picolé e açaí, polpa de açaí, etc e tal. E ela começou a fazer uma série de coisas, e a gente começou a chegar até em cosméticos. Né? Então, assim, foi uma loucura. Por quê? Esse trabalho feito com a Total de propriedade intelectual, de entender outras propriedades intelectuais, que não só a marca licenciada, mas também outros produtos. E aí a gente começou a fazer uma série de registros dentro daquelas classes mercadológicas, que não só para açaí.
Então, olha só que interessante. Entendi o apetite do cliente. Hoje a gente está até fazendo a internacionalização deles, né? E aí, a partir desse momento que a gente entende esse apetite do cliente, a gente pode contribuir. Eu costumo falar que o seu assessor de propriedade intelectual, o seu advogado, o seu agente da propriedade industrial, ele não pode ser reativo. Sim. Liga lá para a Total e registra que agora eu quero fazer uma paçoquinha. Não, ele tem que ser proativo. Sim. Mas essa proatividade, Henrique, ela vem com o quê? Com o que a gente falou lá atrás, com a educação. Então, o que a Total faz? A Total faz o workshop de cultura de propriedade intelectual. E aí, o que a gente faz? Faz um workshop interdisciplinar. Então, eu não chamo só a diretoria, eu não chamo só a parte administrativa ou a parte de jurídica, mas a gente chama a pessoa do marketing, interno ou externo, chama o pessoal de chão de fábrica, que às vezes está tendo acesso àquela fórmula. Né? Recentemente, nós fizemos de um sorvete, coincidentemente também, lá de Santa Catarina, que ele tem uma pegada muito natural, ele utiliza pouca gordura hidrogenada, então é uma fórmula muito importante. A marca é importante? Mas imagina só, um colaborador pegar aquela fórmula e vender. E isso acontece demais, essa pirataria. Eu vejo isso demais no sistema de franquias. Então, como é que a gente vai abraçar nisso? Quando a gente contrata, por exemplo, um colaborador que vai ter acesso a algumas informações privilegiadas, né, de propriedade intelectual, por mais que elas estão registradas, você vai contratar uma pessoa que ela vai ter uma série de situações. Ela, no afã dela entrar na empresa, ela vai assinar um contrato de trabalho. Ok. Esse contrato de trabalho vai ter regras de propriedade intelectual. Então, assim, a maioria do pessoal não lê. Então, mas aí nesse processo, por exemplo, desse contrato junto com o colaborador, vocês conseguem dar esse suporte? Total. O que a gente faz? Como a pessoa geralmente não Porque, lê... assim, muitas das vezes o RH, ele não tem esse conhecimento, essa maldade, e muitas das vezes você tem ali o seu maior diferencial, que é a receita do teu produto que te faz manter naquele mercado, né? Perfeito. Na verdade, você citou uma coisa interessantíssima. Hoje, a gente não vai para um workshop se não tiver alguém do RH. Ok. Interno, se a empresa não tiver interno, um externo. Ela tem que entender um pouco de propriedade intelectual. Primeiro, o colaborador defende o quê? A empresa ou a marca? A marca. Acabou o conceito de empresa. Né? Acabou assim, né? Do ponto de vista de inovação. Então, ela defende a marca. Então, se ela defende a marca, ela tem que entender que ela está defendendo o maior ativo da empresa. Se tem propriedade intelectual envolvida, igual eu te falei em formulação, e aí a pessoa tem aquele contrato de trabalho com aquelas cláusulas todas, ela assina sem ver, igual quando a gente baixa um aplicativo. A gente, eu aceito. Se a gente parar para ler, ninguém baixa um aplicativo. Isso é verdade. Ninguém baixa. O cara vai ficar com medo. Tá? Então, o que a gente faz? A gente dá o treinamento, leva a educação, dá um treinamento básico para o RH, depois faz um workshop com todo mundo que tem acesso ali às formulações, ensinando conceitos básicos de propriedade intelectual, levantando essa bandeira mesmo da educação. Só que ali depois a gente manda o que para a pessoa? Um termo separado de sigilo e confidencialidade, falando quais são os bônus e os ônus dela estar assinando aquela propriedade intelectual e que ela não pode levar de forma alguma, que é uma espécie de roubo, de furto, isso para um concorrente. A gente já viu casos lá na Total que era assim, uma empresa que é relacionada à parte de inovação, de parte de concretagem, sabe? Ela tinha muita inovação de propriedade intelectual. O que estava acontecendo? O pessoal que tinha acesso à fórmula, tem uma baixa intelectualidade, né? Eles faziam o happy hour deles lá num bar. Bar lá, jogavam sinuca. Entendi. O concorrente estava indo nesse bar, pagando ali a sinuca, pagando a pagava a cerveja, né? Quanto mais cerveja, mais entregava a fórmula. Exatamente. E o pessoal, às vezes, fazia isso... Sem maldade. Então, a gente dá um workshop para essa galera, falando uma linguagem meio coloquial mesmo, entendeu? Então, isso é muito importante. Cara, então, importantíssimo. Franquia vai muito além de propriedade, de registro de marca. Mas quando você fala vai muito mais registro de marca, a gente tem... porque é produto, é software, é layout. Perfeito. Cara, tem muita coisa, coisa mesmo. E aí, como a franqueadora também pode agregar valor ao seu mix de produtos, até para ela tangibilizar melhor. Isso é sensacional. Né? E amanhã depois, eu tenho um caso muito legal.
lá de Brasília, amigos, né? O Bruno e a Débora. O Bruno, ele é um cara que veio do mundo de franquia, da Live, de açaí. E aí, um belo dia ele falou, por que não eu montar uma franquia? Né? E a esposa dele, é educadora física, tinha um método muito legal, chama Slim Fit. Depois, eu acho que é uma franquia muito bem redondinha, que é um método em estúdio para mulheres. Ok. E aí, olha só que interessante. Hoje a Slim Fit, ela tem alimentação, ela vende, por exemplo, produtos, né, de aparelho de ginástica, tapete, roupas, né? Então, ele veio já desse entendimento, né? Obviamente que ele atua numa área para não competição também, né? Tem as regras de não compete, mas ele, com aquela bagagem que ele foi, né, de ser um franqueado durante muitos anos, ele se tornou um franqueador. Isso é maravilhoso, sim. né? E aí a gente deu todo o suporte. A gente não faz aí a parte de franquia, a gente deixa para você. A gente deu todo o suporte de fazer o entendimento com esse triângulo, né? Muito próximo à empresa que fazia a gestão de franquia, muito próximo ao cliente, e entendendo esse cenário, essa tríade, né? Dá uma série de soluções para o franqueador e, obviamente, para o franqueado também. Ô Vinícius, me fala uma coisa assim, eu já vi isso acontecendo diversas vezes também no mercado, que a gente vê uma marca crescendo, uma marca sendo respeitada no mercado, e aí a gente sempre tem aqueles, vamos dizer, um pouquinho espertos, né? Ou se acham espertos. O João vê aquela marca e fala, cara, eu vou criar essa marca aqui, eu estou no interior do país, ninguém vai me ver, né? Como que a franqueadora ou o franqueado pode, né, atuar nesse sentido? Eu aqui vendo alguém que não tem direito daquela marca usar ela de forma indevida. Outro dia eu vi um produto que era o Senhor dos Anéis de Cebola. Ah, é? Senhor dos Anéis de Cebola. Tem muito. Senhor dos Pastéis, tem demais. Outback, não, Outbeco, já viu? Outbeco. Não, tem cada uma, velho. Tem 1 milhão, não tem jeito não. Isso é muito legal, né? Nas palestras, né, a gente mostra uns cases que são muito interessantes, muito engraçados, né? Na verdade, assim, o INPI, que é o órgão, né, nacional responsável pela propriedade industrial, pelo registro de marca, patente, etc., ele não é um órgão fiscalizador. Okay. Ele é um órgão normatizador. Então, se tiver alguma empresa com a mesma marca, idêntica ou foneticamente semelhante, do outro lado da rua, ele não vai fazer nada. Tá. Cabe à pessoa correr atrás daquela situação. O proprietário da marca. Okay. Obviamente que através do escritório que ele contratou, okay. Tá? Da empresa de propriedade intelectual. Então, ela vai fazer primeiramente uma notificação extrajudicial, com as infrações civis, penais, doutrina, jurisprudência. Se ela não retirar, a gente tem que bater na porta da justiça. Okay. Ponto. Só que o que é muito importante? A fiscalização, ela é essencial. Não só do franqueador, mas também do franqueado, tá? Por quê? O franqueado, se tiver uma outra empresa do outro lado da rua, ou na internet, ou trazendo algum tipo de confusão, colidência, utilizando o Instagram indevido, sim, ela tem que municiar o franqueador dessas informações e cobrar do franqueador porque toma alguma atitude. Porque, queira ou não, ela está perdendo receita. Sim. Não é? Sim. Então, assim, essa fiscalização, ela não pode ser ativa só, ela tem que ser passiva também. Né? E aí, qual que é o entendimento disso tudo? Né? A gente tem as ações de abstenção, por exemplo, de uso de marca, a gente tem as ações de abstenção, por exemplo, daquela empresa de franquia que continuou, às vezes mudou na marca, mas continuou no mesmo setor mercadológico, que tem muito disso, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, eu não vou mexer não, mas vou colocar no nome da minha irmã, no nome do meu pai. Pô, essa fiscalização também depende ali de uma questão judicial, né? Que a Total faz esse serviço também de contencioso, né? De problemas, né? Então, isso é muito importante. Mas, sobretudo, essa fiscalização ela tem que ser diária. Sim. Principalmente hoje que a gente tem a questão da contrafação, de plágio, quando a gente vai falar de direito autoral, por exemplo, na internet. Hoje está muito cercada ali na questão do e-commerce, na questão, por exemplo, dos marketplaces. Então, o trabalho que a gente faz é o que a gente chama de takedown. Tá. O que é o takedown? Quando você vê uma marca ou um produto determinado sendo utilizado na internet, a gente consegue fazer a derrubada daquela página, não necessariamente fazendo uma ação judicial.
Por quê? Hoje os marketplaces, eles possuem, né? E aí nós estamos falando de todos, tá? Do Shopee, passando pelo Mercado Livre, eles possuem políticas básicas internas de propriedade intelectual. Então, quando a gente visualiza, a gente tem um software que a gente faz esse trabalho de gestão juntamente com alguns parceiros nossos, por exemplo, a Destra, ou a NoFake, ou a Brand Monitor, etc., que visualiza essa contrafação e a gente faz a derrubada dessas páginas, que isso é muito importante. Então, às vezes, a pessoa ela acha que está com uma máscara ali pelo fato de estar no Mercado Livre ou no OLX, e não. A gente consegue, em parceria com esses grandes marketplaces, fazer a derrubada. E aí a pessoa pede receita, e aí a gente faz o combate também e repressão à pirataria. Legal. Né, que é muito importante. Essa questão dessas ações, somente se a marca estiver registrada ou se ela estiver no processo? Excelente pergunta. No processo de registro também. Igual eu te falei, a lei, no artigo 130 lá da Lei 9279/96, ela dá ao depositante a mesma função ali do titular. Então, o mesmo direito ela tem, mesmo direito, estando no processo. Mesmo direito. Ela pode, obviamente, né? E aí a gente vai ter uma dicotomia que é muito grande entre o entendimento do judiciário, né, Henrique? O judiciário ainda também é pouco... É acultural de propriedade intelectual. Então, a gente vai depender muito do juízo ou do juiz ali de ter o entendimento mais moderno de propriedade intelectual. Né? Aí eles falam, o processo está em registro. Aí a gente tem que explicar para ele que o processo ainda está em tramitação, que a gente tem esse direito. Aí vai depender de cada caso, assim, o DNA de cada caso. Né? E vocês atuam isso em conjunto com o jurídico da franqueadora, por exemplo? Sim. Ou consegue, vamos dizer, todo o processo... Na verdade, a gente consegue dar todo o processo juntamente, né, com... Vamos supor, se a franqueadora tiver um jurídico interno, a maioria das vezes ele não vai ser especializado em propriedade intelectual. Sim. Então ele vai ali pedir uma ajuda pra gente. Isso é importante, né, cara? Porque vocês são especialistas. Então, você tem um escritório ali, jurídico, mas ele não tem essa especialidade. Ele vai entender de contrato, vai entender de trabalhista, vai entender de auditoria fiscal, contábil, tributária, mas às vezes propriedade intelectual ele não vai atender. Não vai entender. Assim, a gente vê algumas coisas muito bizarras. Franquias que estão fazendo muito sucesso, que só protegeram na marca de calçados, por exemplo. Mas você vê isso até em grandes marcas? Demais. É mesmo? É impressionante. Falta muita franquia, falta muita cultura, né? Sim. Então, assim, por isso que eu te falo que o seu trabalho é muito legal, a gente está levando isso. Eu tenho certeza que muita gente que vai escutar esse podcast já vai estar ligando para o advogado e falar, cara, minha marca está registrada nessa outra classe. Já tremeu as perninhas, né? Porque às vezes, vamos lá, eu sou uma franquia de beachwear. Legal, beachwear masculino, feminino, mas você concorda comigo que beachwear tem super a ver com cosmético, com protetor, bronzeador, né? Ou então com a questão de roupa fitness, por exemplo. Então, será que você está protegido nessas classes já? Aí, quando você vai fazer a pesquisa, você já vê que uma outra empresa registrou. Aí, ou seja, eu tenho que lançar uma outra marca que não aquela marca principal. Isso é interessante? Não, às vezes não. É um problemão, cara. Vai depender do business plan dele, mas aí é um problemão, né? E por incrível que pareça, a gente já viu alguns licenciamentos de marca, não franquias, que sequer tinham uma marca depositada. Mas que não tinha marca? Nem depositado. É mesmo? Nem depositado. Nem depositado. Isso? A pessoa... Estou te dando o direito de você usar o nome aqui, Sultz, mas eu não sou o pai dele. Quando a gente fala de licenciamento de uso de marca em contraposição com franquia, é uma coisa muito legal, porque a franquia é uma lei. Então, assim, você vai fugir de questões trabalhistas, de questões de indenização, porque a lei ela vai entender qual que é a figura do franqueado, qual que é a figura do franqueador. Quando você faz um licenciamento de uso de marca, isso fica meio pueril, fica meio não muito, né, estático. Ou seja, será que há uma comunicação num passivo trabalhista ou numa dívida bancária? Né? Só que qual que é a diferença básica entre um licenciamento e uma franquia? É o know-how. Então, hoje, a gente pode entender o know-how da empresa,
que é o mailing de clientes, são segredos industriais, são patentes, são software que você desenvolve, por exemplo. Você tem uma franquia, por exemplo, de aluguel de veículos. Você desenvolveu um software ali maravilhoso. Essa é uma propriedade intelectual que tem que ser registrada e que pode ser licenciada também para os franqueadores, né? Então, você entender esse jogo do know-how é muito importante também. Né? Igual eu falei, quando a gente fala know-how, a gente não fala só o conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos e que eu estou passando isso a título de um royalty, por exemplo. Mas da visão de propriedade intelectual também, o que é importante. Né? E vamos para um tema, Vinícius, que assim, a gente sempre fala isso muito no sistema de franquias, que é a internacionalização, né? Que é levar o modelo de negócio para fora do país. Quando a gente fala INPI, nós estamos falando Brasil. Brasil. Ok. Como é que funciona essa questão de registro fora do país? Perfeito. Tá? Perfeito. Até porque isso se aqui ainda falta educação, fora então piorou um pouquinho mais. Como é que funciona esse registro fora? Olha só, o Brasil, em outubro de 2020, ele aderiu ao Tratado de Madrid, tá? Tratado ou Protocolo de Madrid. O que é o Tratado ou Protocolo de Madrid? É uma internacionalização da minha marca por meio de um só pedido, tá? Antigamente, e até hoje também é usado, tem que entender qual que é o cenário atual do cliente, a gente fala que é o princípio da territorialidade. Como assim territorialidade? Eu tinha que sair pedindo em cada registro, cada país. Em cada país eu tinha que fazer esse registro. Eu tinha que fazer esse registro. Tá. Com exceção de alguns blocos, né? Exemplo, a União Europeia, que eu consigo fazer nos 28 países ali. Tá. Quem saiu da União Europeia, né? O Brexit, por exemplo, que agora a Inglaterra saiu, etc e tal, ela não vai participar. Mas eu consigo ter um registro em Portugal e na Espanha ao mesmo tempo, sendo da União Europeia. O Protocolo de Madrid, ele foi dar uma agilidade, que a gente chama de prioridade unionista, e você consegue controlar tudo através de um pedido só. Tá. O que, de certa forma, fica mais atraente do ponto de vista financeiro. As taxas são pagas em francos suíços, por que francos suíços? A sede da UMPI é em Genebra. Tá. Então, moedas internacionais, a disparidade de moeda, infelizmente, é muito grande, né? Só que a gente tem que entender. Por quê? Quando você faz o Protocolo de Madrid, Henrique, o pedido base, ele fica muito dependente em até 5 anos daquelas questões internacionais. Então, exemplo, se eu fiz um pedido aqui no Brasil, recente, e fiz a parte internacional dele através do Protocolo de Madrid 1 ano depois, e se aquele pedido meu ele não conseguiu o registro, todos os países do mundo caem. Tá, porque, então, na verdade, o registro dele no Brasil fica dependente? Fica dependente. Eles estão conectados. Ficam conectados. Aí a gente tem que utilizar o modelo antigo. Então, mas aí o certo seria ele primeiro estar com o status registrado dessa marca para depois entrar com o registro internacional? O certo, sim. Tá. Para não ter nenhum tipo de problema. problema. Aí ele não vai ter problema. Perfeito. A não ser que a gente utilize o princípio da territorialidade, que são pedidos totalmente independentes. Exemplo, tem um cliente nosso que é um suco desse de caixinha muito famoso, aqui líder nacional, que ele foi fazer o registro no Chile. Quando chegou no Chile, lá viu que tinha uma marca já depositada. Tá? A gente foi entender o que tinha acontecido. A gente teve que entrar com uma ação judicial, porque a gente viu que era um antigo fornecedor que tinha registrado a marca. Então, para ele não ter esse tipo de problema, já vamos registrar em vários outros países, mesmo que eu não esteja internacionalizando para lá. Não, mas ele foi fazendo isso de forma independente? De forma independente. Pegando país por país, que ele tem interesse, cara. País por país. O país mais diferentão disso tudo é os Estados Unidos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, em vários outros países, a gente consegue fazer uma coisa muito interessante, que é a reserva de marca. Eu quero abrir uma franquia da Aqua Zero, por exemplo, no Chile. Tá? Então, eu já faço o depósito no Chile. O órgão do INPI do Chile, ele não vai me cobrar que eu tenha que efetivamente ter aberto a franquia lá. O que acontece aqui também no Brasil. Franquias estrangeiras, por exemplo, dos Estados Unidos, elas podem depositar aqui no Brasil e não necessariamente vir para cá, para o Brasil. Ela só quer, vamos dizer, defender aquele mercado. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, eu preciso ter comprovação de uso. Então, eu posso prorrogar essa comprovação de uso de 6 em 6 meses, pagando uma taxa para o USPTO, que é o United States Patents of Trademark dos Estados Unidos, tá? Mas lá, se eu não conseguir comprovar determinado tempo, 1 ano e meio, 2 anos,
aquela minha marca morre, tá? Ah. E aí, olha só que interessante, como é que funciona esse jogo, né? O registro no Brasil, ele pode conceder também uma prioridade unionista quando tiver uma outra marca idêntica lá fora. E aí você vai ter a questão, né? Você vai ter que bater na porta ali da OMPI, que é o órgão mundial, mas você consegue comprovar uma anterioridade da marca aqui no Brasil. Tá. Obviamente que isso não é simples, é Sim. bem complexo, é caro, é uma dor de cabeça, não quer dizer que se você ser anterior que você vai ter que ganhar. O que é o mais recomendável? Antecipar, ser proativo. Tá. Propriedade intelectual nunca é excesso de zelo. Então, sempre peça naqueles países que você tem interesse. E aí, cara, e aí eu acho que é a parte mais importante. Você acaba matando 2 coelhos com a cajadada só. Você se protege e você tem propriedade. Propriedade evaluation. Eu vou vender Eu ia falar até isso aqui, Iago. Daqui a pouquinho nós vamos falar disso aí. beleza. Daqui a pouquinho a gente fala disso aí, porque Tranquilo. eu acho que isso é importante, é um tema legal. Fala-se muito hoje de equity valuation. Equity, perfeito. E fala uma coisa aqui, com relação a esse tratado, por exemplo, eu posso ir de forma independente, registrando em cada país, que eu estrategicamente entenda que ali é interessante futuramente expandir. Perfeito. Esse Tratado de Madrid, ele, na verdade, quantos países contempla esse Tratado de Madrid? Cara, hoje, se não me engano, 90 e poucos países. O Brasil é até recente, você vê, em outubro de 2020 para cá, né? Aham. A Argentina, por exemplo, não está no protocolo de Madrid ainda. Não tá? Não está. Tem vários países que não estão. Tá. Muitos países são signatários da OMPI, mas que não estão no protocolo de Madrid ainda, o que é, de certa forma, normal. Por quê que eles não estão? Porque eles têm que se adequar a uma série de regras que o INPI exige. Cotitularidade, primeira instância administrativa em até 18 meses. Então, tem muitos países que são mais morosos, etc. e tal, e acabam não entrando, né, nesse rol de países signatários. Entendi. Então, na verdade, esse é o tratado que contempla o maior número. Não tem outro tratado, não, né? Tem. Aí tem tratado de patentes, né? Não, mas tem outro tratado de países, por exemplo, porque eu pego um bloco de países. Tem também? Tem alguns. Tem um na África, tem outro tem. na Ásia, mas são blocos bem pequenos. O mais interessante mesmo, sem dúvida alguma, é o da União Europeia. Tá. E aí uma dúvida, eu como franqueadora. Você falou que no caso dos Estados Unidos é um caso à parte. É isso. Então eu não preciso ter escritório nesses outros países para ter a marca registrada lá. Não E eu não preciso ir lá para fazer esse registro. Não a gente faz todo esse processo aqui no Brasil junto com a Total. Junto com a Total. A Total faz o registro e a parte contenciosa, quando dá algum problema, em toda parte do mundo. Tá. A gente já fez coisa em países que você nem imagina que existe, por exemplo, né? Então, exemplo, tem um caso muito legal de uma poltrona que foi desenvolvida, né, aqui no Brasil, mas que é uma galera de fora, uma galera do Uruguai, etc., que para meditação. E essa patente, e essa marca, né, e esse produto, né, que é um produto de desenho industrial, na verdade, ele estourou. Então, a gente tem falsificação para caramba. Então, a gente vai em países da Índia, por exemplo, a gente trabalha com correspondentes, mas a gente tem um escritório nos Estados Unidos e na Espanha. Tá, não, legal, cara. E vamos para a parte de valuation, porque, cara, marca... Valuation. Intangível, que cria valor, né? Que tem valor, né? Perfeito. Então, o que isso hoje representa para dentro de um negócio, né? A importância disso. Perfeito. Quando a gente fala de valuation, de equity. Perfeito. Igual eu falei, né? O que é um valor de uma empresa? É a soma do seu ativo, do seu passivo, dos seus tangíveis e dos seus intangíveis. Sim. É interessante, né? A gente atua muito no ramo dos mercados, né? Somos parceiros lá da AMES, que é a Associação Mineira dos Mercados, da Abras, etc. Como é que você fazia um valor de um supermercado antigamente? Você fazia o contábil dos patrimônios tangíveis, né? Das lojas, etc. Se aquela loja era própria ou não, das gôndolas, etc. Dos produtos que estavam estocados. E como é que você valorava a marca? Você olhava nos últimos 5 anos o que você gastou com o seu escritório de marcas e patentes. Era isso? E aí você vê, quanto que vale hoje uma marca? Vamos trazer aqui para a nossa realidade aqui de Minas, né? Quanto que vale a marca Verde Mar hoje? Que inclusive é cliente Total. Sim. Absurdo, né? Absurdo, Ela vale... É fácil a gente entender hoje que a marca vale muito mais que os supermercados. O Super Nosso é a mesma coisa, que é um supermercado também muito legal. Sim. Então, hoje, quanto que vale a supermercado? Não é o que está dentro, até porque está dentro, normalmente está igual, muitas vezes, com o que outros supermercados têm. Aí vem uma palavrinha mágica também, que eu amo, que é o equity. Ok. Olha só que interessante.
a Magazine Luiza ganhou a concorrência com a Centauro para a compra da Netshoes, há mais ou menos 2 anos atrás. A Netshoes, ela devia milhões, 200 e poucos milhões. A compra foi 300 e tantos milhões. Gente, como é que eu vou pagar tanto para uma empresa que deve tanto? O consumidor, ele compra marcas. Ele compra propriedade intelectual. Então, ele quer saber se aquele tênis que ele comprou na Netshoes vai chegar para ele. Está tudo bem. Muitas vezes, a pessoa não sabe se a pessoa está devendo, a não ser que saia uma matéria falando que a empresa entrou em recuperação judicial. Ok. Tá? Então, por que elas compraram por uma quantia muito maior do que ela estava devendo? Porque é uma marca forte e ela passaria a ter um equity muito maior se ela fosse do Magazine Luiza, do Magalu, do que se ela continuasse como na propriedade da Netshoes, do conselho da Netshoes, que estava devendo muito. Então, propriedade intelectual é presente e futuro. Eu não compro a marca, por exemplo, Henrique Mol, que inclusive você é uma marca registrada, né? É interessante. Sim. Você não é mais de carne e osso, né? É verdade isso. Você sabia disso, Mendonça? Marca registrada. Então, assim, eu não compro a marca Henrique Mol pelo que ela está valendo hoje. E você não vai querer pela que ela está valendo, mas pela que ela vai valer amanhã. Então, eu tenho uma previsão de qual que vai ser o futuro, qual que vai ser o valor daquele patrimônio intangível daqui a uns anos. Mas para isso tudo a gente precisa ter o quê? Registro, ter proteção, etc. e tal. Mas principalmente a valoração de que você trabalha para algo futuro. E que esse algo futuro ele pode ser valorizado no presente, através do equity. Né? Então isso é muito importante. Então, mas como é que você faz isso? Continua. Tá. É importante, até respondendo, acho que você ia ver como é que você faz isso, né? Como é que faz isso? Através de valoração de patrimônios tangíveis. Então, existem metodologias, né? A Total, por exemplo, ela está desenvolvendo um produto que é uma metodologia nova para valuation de pequenas e médias empresas. Micro, pequenas e médias empresas, né? Porque valuation é algo muito caro, né? Então, a gente quer transformar isso em algo popular. A gente está testando umas metodologias, então está, né, até com um grande parceiro nosso, que é algo que você vai saber o valor do seu patrimônio de forma rápida, barata, simples. Por quê? O que é o valuation? Qual que é o valor dos meus patrimônios intangíveis, da minha marca, né? Vamos falar assim mais coloquialmente. Não sei. Vai depender de uma série de coisas. Eu quero saber hoje quanto que vale a marca Henrique Mol. Eu vou perguntar ao Henrique. Para quê? Eu quero saber, curiosidade minha. Ok, posso até te dar um valor. Mas esse valor vai depender absurdamente de qual que é a finalidade de você saber esse valor. Como assim? Se for uma fusão, for uma aquisição, for uma cisão, for uma dissolução de sócios, for uma separação de judicial, ela vai depender. Então, aonde a Total entra? Ela entra valorando aquele patrimônio intangível, às vezes valorando para a empresa que quer comprar aquele patrimônio intangível. Então, a nossa função é entender quais são os gaps, quais são as lacunas, para julgar aquele patrimônio intangível lá para baixo. E se a empresa for vender, o contrário, fazer um laudo, ajustar a propriedade intelectual, ajustar as classes, ver o que tem ali de segredo industrial, patente, software, para deixar aquela propriedade intelectual mais sexy, do ponto de vista de mais formosa, para ela ser vendida melhor. Então, eu consigo, pela propriedade intelectual, às vezes, valorar uma empresa 3, 4 vezes mais do que ela vale. Entendi. Ou, ao contrário, minorar 3, 4 vezes mais do que ela vale. Só pela visão de propriedade intelectual. O que vai abraçar a visão de equity, visão de valuation. Então, esse trabalho é muito legal. Show de bola. Bom demais, hein, Mendonça? Uma aula, não foi? Uma aula, cara. Vinícius, quer falar mais alguma coisa? Acho que a gente deu uma passada geral aqui, não deu, cara? Foi? Assim, estamos à disposição, né? A gente vai fornecer esse laudo de propriedade intelectual totalmente gratuito aí para os parceiros aí do Henrique Mol, do Enquanto Sua Franquia. As nossas redes sociais também, né? @total com 2 L's, total 2 L's marcas, Instagram e aí LinkedIn, etc. Visite o nosso site também, totalmarcas.com.br. Procure saber um pouquinho mais sobre a gente faz um trabalho bem legal, né? Então, estamos mega à disposição. Show de bola, tá vendo, gente?
uma aula aqui desse assunto que é tão importante, trazendo aqui para vocês. Se você gostou, comenta aqui para mim no vídeo. Já aproveita, já inscreve aqui no canal para não perder. Eu fico convidando, Vinícius, várias pessoas que vão trazer conteúdo relevante, né? Se a gente quer fazer um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo, né? Então, essa é a nossa missão. Então, inscreve aqui no canal, comenta e, claro, continua a jornada aqui no YouTube. Valeu demais, Vinícius, e você continue em outro vídeo por aqui.